Continuando então sobre o tema da esperança, eu queria então que você entendesse que a esperança é uma tensão sobrenatural, ou seja, ela nos coloca num movimento de posse, mas sobrenatural. Não num movimento de posse de caminhada física, como nós vimos com o exemplo do bolo de chocolate na cozinha, na aula passada, mas um movimento de posse a partir da contemplação da realidade sobrenatural que me é dada pela fé. Pela fé eu vejo a Deus, lembra que a fé está pautada, fixada, enxertada na razão. Pela fé eu enxergo a Deus, graças ao óculos da fé eu posso vê-lo. E pela esperança eu posso esperar nele e caminhar para ele, trilhar o caminho até ele. E a esperança está então fixada na vontade, porque é a vontade que é o motor que nos coloca em movimento. Então é a vontade que foi fragilizada pelo pecado, a vontade que foi feita para aderir a Deus, para caminhar em direção a Deus, para enfim possuí-lo, pelo pecado se tornou frágil. Se nós comparássemos a vontade a um elástico, a vontade foi feita com uma tensão normal que nos coloca em movimento. O elástico se flexiona, ele estica e ele pode ir para uma realidade além daquela que ele está fisicamente. Ele tem esse comprimento, mas se ele esticar, ele vai mais longe. Assim, a vontade foi feita para aderir a Deus e ir mais longe do que ela mesma. Só que a humanidade fragilizada é comparada, depois do pecado, fragilizada então, comparada a um elástico que perdeu a tensão, ele não estica mais. A gente pode usar um exemplo também comparando a vontade a um músculo. É o músculo que dá aos meus membros a capacidade de flexão e me coloca em movimento físico. O pecado faz então com que o músculo da alma, que é a vontade, se torne então sem tônus, astênico, sem capacidade de se dobrar para se colocar em movimento. Veja, Deus é a realidade que todo coração humano deseja. Nós ansiamos por Deus, anelamos por Deus, como grita o salmista: minha alma tem sede de vós, minha carne também nos deseja. Contudo, o pecado nos fragilizou na capacidade de caminhar, de estar em movimento de direção a Ele. A esperança, então, enxertada sobre o pecado, ela faz com que nós possamos esperar em Deus, contemplá-lo pela fé e possuí-lo, começando a caminhar espiritualmente em direção a Ele. E aí a gente vê uma articulação muito importante entre fé e esperança. A fé nos leva a ver, a esperança nos faz trilhar o caminho em direção a Deus. E é por isso que eu quis usar a definição da carta aos Hebreus, que na verdade coloca em conjunto fé e esperança. Sem uma fé que desemboque em esperança, é impossível caminhar para Deus e possuí-lo. O que significa então, Padre, caminhar para Deus? É dar passos segundo a minha fé, obedecer a minha fé, obedecer aquilo que a palavra me fala, mesmo que eu não conte com as minhas forças. A esperança me coloca caminho. Um exemplo: eu não consigo perdoar, é muito difícil essa realidade para mim. Me lançar e buscar dar o perdão, ter a iniciativa, é um ato de esperança. A fé me faz enxergar que o perdão é necessário, a esperança me faz me lançar no ato de perdão e procurar a pessoa que me ofendeu ou que eu ofendi, para que realmente isso aconteça. A esperança, então, me coloca a caminho. Existem dois exemplos bíblicos muito claros para nós. O primeiro é Abraão, onde o Senhor apresenta para ele uma palavra: sai da tua terra. Abraão crê naquela palavra pela fé e ele se lança em esperança, ele sai da terra, ele obedece à palavra. Outro exemplo é a Virgem Santíssima. A Virgem Santíssima recebe uma palavra,
a qual ela responde com fiat, ela diz sim, mas ela se lança também, né? Eu vou cumprir essa vontade de Deus, né? Então, a gente precisa entender que o Deus, para abraçar o Deus infinito, né? O Deus todo-poderoso, que a nossa vontade não pode aderir, sendo simplesmente humana, nós precisamos de uma realidade sobrenatural. E por isso que Deus, na sua misericórdia, enxertou sobre a nossa vontade a esperança no nosso batismo, para que possamos esperar em Deus. Mas aí você pode se perguntar, mas Padre, como ativar essa esperança então na vida de oração? Como esperar no amor de Deus? É quando a gente não se apoia nas nossas forças, mas a gente espera nele, né? A gente aposta nele. Quando a gente aposta na palavra de Deus, quando a gente espera, quando eu vou realizar aquilo mesmo sabendo que eu não consigo realizar, eu estou fazendo um ato de esperança. Quando a Virgem Maria pergunta para o anjo, mas como isso vai acontecer? O anjo responde, o Espírito virá sobre ti, né? Ela então aposta e ela dá o sim dela cheio de fé e de esperança, porque ela não aposta na experiência humana dela, né? Ela crê que é Deus que está enviando, ela crê que aquilo é verdade e ela aposta então nessa verdade. Ela não aposta na experiência humana dela. Então agora eu vou retomar o exemplo do canivete para você, ilustrando a esperança. Em primeiro lugar, a faca sem ponta demonstra a vontade humana que quer aderir a Deus, quer aderir às realidades sobrenaturais, mas não tem capacidade por ela mesma, né? Num exemplo, eu quero obedecer à vontade de Deus, mas eu toco o meu pecado, por exemplo. Então eu não consigo aderir, mas a vontade na qual foi infundida a esperança, a virtude da esperança, ela se torna afiada. E quando eu faço o ato de fé, eu me lanço, como a Virgem fez, ela não se apoiou na virgindade dela, mas ela se apoiou na força do Altíssimo, ela penetra o mistério de Deus. Você pode ver até que escorreu um pouco do suco, né? E como eu falei, né? Da mesma forma da outra vez, o suco marca a faca, a lâmina. Então, a esperança bebe da vida de Deus e eu consigo agir nesse sentido. Eu consigo, então, cumprir a vontade de Deus. Um exemplo, uma pessoa me magoou, então, num ato de esperança, eu vou lá, peço perdão ou vou tentar conversar com essa pessoa para reatar. Então, nesse sentido, nós lançamos um ato de esperança e possuímos a verdade de Deus. Então, a esperança, ela pode ser vivida e ativada quando eu consigo algo. Então, por exemplo, Deus me pede o perdão. Vou continuar nesse sentido. Eu consigo perdoar, me apoiando nele, né? Ou Deus me pede, sei lá, para que eu honre os meus pais. Me apoiando no amor de Deus, eu honro os meus pais. Ainda que possa haver desavenças entre nós, diferenças, eu honro meu pai, né? Eu faço um ato de esperança me apoiando no amor de Deus por mim, na força de Deus por mim, né? Mas também diante dos pecados, né? Eu me lanço, eu espero no amor de Deus, que é misericórdia, que vai me perdoar, por isso eu volto para Ele e peço perdão. Foi a atitude do filho pródigo, né? Ele espera no amor do pai, que tratava bem até os empregados. E ele volta pedindo para o pai, me trate como um dos empregados. Ele espera no amor, na caridade do pai, né? E aposta nessa palavra, né? Então aqui nós vemos que na vida de oração a gente vai fazendo esses atos de esperança, mas também na vida concreta, vai percebendo que a esperança nos coloca diante do concreto da vida. Como ativar isso na vida de oração? Quando eu reconheço, olha, Senhor, eu consigo ir até aqui. Por exemplo, na frase daquele homem no Evangelho, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, mas aumenta a minha fé. É um ato de esperança, na verdade. Porque ele diz, eu creio,
mas eu quero crer mais. Então eu me lanço, né? Eu me lanço para te possuir mais, né? Aumenta a minha fé. Os pedidos são atos de esperança. Geralmente a gente conta com Deus, né? Então toda vez que na minha vida de oração eu me lanço no amor de Deus, na misericórdia de Deus, eu estou realizando atos de esperança. Dessa forma, você pode começar a ativar a sua esperança quando você fala: Senhor, eu tenho dificuldade, mas eu vou me abandonar, eu lanço o meu futuro diante dos desafios. Você pode fazer atos de esperança: Senhor, eu estou sendo desafiado no meu trabalho, mas eu me lanço, Senhor, na tua novidade, eu me lanço na tua bondade. Sim, Senhor, eu sei que o Senhor vai intervir na minha vida. Eu me lanço pautado no amor de Deus e não nas minhas próprias forças. Eu espero que tenha ficado claro para você e a gente volta numa próxima aula sobre esperança.